Boa noite, caros amigos que nos ouvem, que nos assistem nessa noite de quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez no espaço virtual do Centro Espírita Fraternidade, com a proposta de levarmos até vocês uma mensagem, uma reflexão, que possa a todos ajudar, inclusive a mim. Agradecemos a presença de todos aqueles que acessam a nossa palestra no Facebook, no YouTube. Mesmo a gente diz boa noite, mas pode ser de dia, de manhã, qualquer horário. O importante é a gente saber que nós estamos juntos, conectados com a espiritualidade maior, com o nosso Criador, tentando levar um pouco de serenidade às nossas almas. O tema que nos traz hoje aqui é a renovação. Mas o objetivo dessa palavra, que nos traz assim de imediato, é pensarmos que estamos o tempo inteiro necessitados de fazer uma renovação espiritual. Na verdade, existem várias diretrizes que a gente pode estabelecer quando a gente se propõe a renovar. Principalmente nesses momentos que temos vivido, nada mais importante, nada mais objetivo e verdadeiro do que entendermos que agora, efetivamente, é tempo de renovar. Então, nós optamos por pegar um exemplo muito interessante, muito bonito do Evangelho, para trazer até a nossa reflexão dessa noite, além, evidentemente, das passagens de Jesus e principalmente das cartas de Paulo, que são transcritas e dali retiradas o espírito da letra por Emmanuel, cada vez mais e sempre melhores, nos trazendo mensagens que tocam o fundo de nossa alma. Mas então, dessa vez, observando no livro Boa Nova a história de Joana de Cusa, sentimos-nos tocadas por essa mensagem tão bonita e que nos traz um propósito de renovação extremamente firme, forte e resoluto. Bom, quem foi Joana? Joana era conhecida por Joana de Cusa, porque o seu esposo se chamava Cusa. Então era a Joana do Cusa ou de Cusa. Ela foi uma das 3 que, quando chegaram ao sepulcro, e isso está no Evangelho de Mateus, encontrou o sepulcro aberto e não viram a presença de Jesus lá. Foi Maria de Cleófas, Maria Madalena e a Joana de Cusa, que lá estiveram. Enfim, ela era uma seguidora de Jesus e já há algum tempo ela ouvia suas pregações e se sentia muito reconfortada. Ela já praticava a verdadeira fé. Um dia, quando Jesus se encontrava na casa de Simão, Pedro, descansando um pouco, ele percebeu que Joana gostaria de conversar com ele. Então ela chegou até ele com muita serenidade e perguntou se podia conversar um pouquinho. Jesus, então, com aquele jeito doce e suave, a recebeu. Gostaria de deixar claro que esse relato a gente encontra no livro Boa Nova, o livro que foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo espírito conhecido por Irmão X, mas sabemos que também é o escritor Humberto de Campos. Então, Jesus recebeu Joana. E aí, Joana, ela possuía já uma verdadeira fé, mas ela não andava conseguindo ter muita tranquilidade, porque as amarguras domésticas estavam sobrepujando os momentos que ela conseguia ficar junto com Jesus e os seus seguidores. Ela era uma pessoa de uma posição social mais alta, porque o seu marido era funcionário de Herodes. Então ele trabalhava, ele era um alto funcionário de Herodes, e ele gostava dessa vida de riqueza, de plenitude, de ostentação. E ele então ainda não entendia a fé de Joana.
Na verdade, ele transitava entre os deuses de Roma e a fé judaica, e ficava ali de um lado para o outro, recebendo as benesses dali e daqui, e paparicando o rei Herodes. E isso incomodava muito Joana, porque ela já havia entendido a verdadeira mensagem de Jesus. Então, ela tinha muitas lutas, muitos desgostos no seu ambiente doméstico, e foi sobre isso que ela foi conversar com o Mestre Jesus. Então, agora, eu vou pedir licença para vocês, para eu ler esse pedacinho, que é um pedaço muito bonito, que Jesus responde a ela na longa conversa que eles tiveram. Ele diz: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé, uma única fé, para as nossas relações com o seu amor, o amor de Deus. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores, porque todos os templos da terra, eles são de pedra. E eu venho, em nome de Deus, abrir no coração de todos os homens o verdadeiro templo, o templo da fé viva. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se, então, um combate sem sangue, que é o combate da renovação, o combate da redenção espiritual. Portanto, Joana, o meu conselho para você é que você agradeça ao Pai por haver julgado-te digna, desde agora, desse trabalho. O teu esposo não está compreendendo a sua alma sensível? Preocupa não. Um dia vai chegar a vez dele. Um dia ele irá compreender. Ele é leviano, ele é indiferente, ele é orgulhoso? Ama-o mesmo assim. Porque você não se acharia ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Se você conseguir servir a sua vida de esposa com dedicação, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Então, procure amar um pouco mais o seu esposo, procure enxergar nele qualidades que ele deve ter, ao invés dos defeitos, e lembre-se sempre de praticar o evangelho que você tem aprendido aqui com a gente, porque os sãos não necessitam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E, além disso, a gente não pode colher uvas doces, suaves e suculentas no meio dos espinhos, mas a gente pode preparar esse solo cheio de espinhos, retirar todo o espinheiral, afofar esse solo que está produzindo sementes envenenadas, e nele nós podemos cultivar a videira verdadeira, a maravilhosa videira do amor e da vida. Vou aproveitar esse momento onde Jesus se referiu à videira, e vou fazer um pequeno parênteses aqui na nossa história da vida de Joana de Cusa, só para a gente fazer um pequeno lembrete. Não sei se todos sabem, mas é muito conhecido dentro do nosso meio espírita que, quando Allan Kardec recebeu as orientações do Espírito de Verdade de todos os espíritos para o Livro dos Espíritos, ele também foi orientado que, na página inicial, colocasse ali um ramo de videira. Videira, para quem não sabe, é a planta que produz a uva, que produz o vinho. Então, era uma imagem muito sugestiva, muito interessante. E Kardec ficou com essa questão da razão pela qual ele foi orientado a colocar um galho de videira ali naquela primeira página. E depois, com várias traduções do francês, inúmeros estudos já no decorrer desses anos todos, foi explicado que a videira é um exemplo muito forte dentro do Evangelho sobre a renovação. Porque nós sabemos que a videira, ela sofre uma poda drástica todas as vezes antes de
surgirem os novos brotos, surgirem as novas folhas verdes, para ela então enverdecer-se, para ela vegetar, produzir bastante folhas e começar então a produzir os cachos de uva que darão o verdadeiro suco para a produção, sumo para a produção do suco que irá produzir o vinho. E esse, então, é uma analogia que os Espíritos e Jesus já fazia com relação a essa necessidade da nova renovação espiritual. Lembrando que aquele tronco, ele fica ali, mas a essência daquele tronco, que é o verdadeiro espírito, se fizermos analogia com a pessoa, ela vai ter a capacidade de retirar as forças, brotar, frutificar e produzir o verdadeiro suco. Então, é assim a nossa vida. E foi isso que Jesus quis dizer para Joana. Em outra oportunidade, a gente pode falar um pouco mais sobre esse tema da videira. Mas então, continuando, ele disse a ela: os sãos não precisam de médico, e você poderá retirar dessa condição a sua videira de amor e da vida. Joana, então, ficou com o espírito um pouco mais tranquilo, olhou para o Mestre Jesus e agradeceu prontamente. E desde então, a vida dela mudou, porque ela pensou que ela poderia, sim, travar essa batalha com ela mesma, aceitar o esposo da maneira como precisava de ser aceitado e renovar-se espiritualmente. E a renovação dele, do Cusa, ela viria no tempo que fosse determinado pelo Criador. Então, ela enviou a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento e ouviu ainda as seguintes palavras: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com os céus. Seja fiel a Deus, ama o teu companheiro deste mundo como se fosse um teu filho, porque o nosso Pai, ele não impõe drasticamente reforma aos seus filhos, ele esclarece a cada um no momento oportuno. Você já pensou se o nosso Deus fulminasse com um raio aquela pessoa que está por aí espalhando miséria e destruição? Ou aquela pessoa que está semeando o mundo, matando várias pessoas? Ele às vezes consegue despertar um assassino, às vezes um tirano, com uma simples lágrima do seu amor. Então, depois de um ensinamento tão maravilhoso desse, Joana agradeceu o mestre e ele disse para ela: vai, minha filha, seja fiel. E desde esse dia, memorável para a sua existência, Joana tornou-se uma verdadeira servidora, no lar e fora dele. Ela ajudava a todos os trabalhadores da Boa Nova, ela amparava quantos lhe chegavam às portas e ela servia de exemplo maravilhoso dentro do seu ambiente doméstico como uma criatura que amava acima de tudo e não se vitimizava, não fazia daquilo um rol de queixas e lamentações. E o tempo foi passando, a perseguição aos cristãos começou, o seu marido continuou uma pessoa resistente, renitente, desencarnou de forma trágica, porque depois houveram grandes modificações políticas, né? E Joana continuou servindo. Jesus foi supliciado, foi preso, foi crucificado. Joana continuou trabalhando na obra dele, até que ela teve 2 filhos, e até que ela começou a ter muita dificuldade de se manter na condição que ela conhecia, de uma mulher da sociedade, uma mulher que era respeitada. E ela não se intimidou, ela procurou trabalho nas casas que tinham um pouco mais de condição social, de condição financeira. Como as pessoas a conheciam, deram-lhe emprego e aceitaram que ela ficasse então naquela casa,
trabalhando, cuidando das crianças, cuidando dos seus filhos, de uma forma que com isso ela conseguiu o sustento. Daí em diante, ela dentro da vinha do Senhor, dentro do trabalho laborioso da Boa Nova, ela também, lá no final da sua vida, foi presa. Foi para as prisões horríveis junto com um dos seus filhos. E o que acontecia? Nesse tempo, quem estava trabalhando no Império Romano, dentro dessa forma de sacrificar os cristãos, era o imperador Nero. E ele fazia dos cristãos tochas vivas. Ele pegava a pessoa, amarrava e colocava fogo. Uma situação muito triste que os nossos irmãos passaram. Não sabemos se nós, né? Possivelmente não, porque esses que passaram por essas situações já são espíritos de altíssima luz. Assim sendo, chegou a vez de Joana e de seu filho. E quando ela então já estava com o fogo a começar a subir, queimando-lhe os pés, o filho dela virou e falou: minha mãe abjura, que significa nega o Evangelho, nega Jesus, nega que você é cristã. Quem sabe assim a gente vai conseguir a nossa liberdade. E ela então, elevando os olhos para o céu, pensou em tudo que ela passou. Lembrou daquela conversa magnífica que ela havia tido com o Mestre Jesus há tantos anos atrás, quando ainda seu esposo era vivo e os seus filhos nem existiam no plano carnal. Lembrou de todas as lutas e dificuldades que ela teve na vida e do quanto ela guardou o último recado do Mestre Jesus, quando ele disse: vá, minha filha, e seja fiel. Então, já no fim, chegou até ela um guarda, né? Vendo que ela já ia realmente desencarnar, e virou para ela e falou assim: o teu Cristo, esse que você defende tanto, ele soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. E a velha discípula, concentrando ainda a sua capacidade de resistência, porque ela já estava no final, ela ainda olhou para o céu e teve forças para murmurar muito baixinho: não apenas a morrer, mas também aprendi a vos amar. Ou seja, amar aquele que estava colocando fogo nela, amar todos aqueles que supliciaram a ela. E nesse instante, quando ela acabou de endereçar esse olhar de amor para o seu verdugo, ela sentiu a mão consoladora do Mestre lhe tocando suavemente os ombros e escutou-lhe a voz carinhosa, inesquecível, dizendo: Joana, tenha bom ânimo, pois eu aqui estou. Vejam só vocês, caros amigos ouvintes, que ensinamento maravilhoso, não é? Que exemplo mais lindo que a gente tem aqui do quanto vale a pena a gente se renovar. Então, Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele fala uma frase que eu acho muito bonita. Ele manda essa carta para os coríntios e diz, dentre um contexto, né, sobre a necessidade de mantermos firmes na nossa fé, ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E aí a gente tem a lição de Emmanuel, do livro Fonte Viva, número 141, que chama Renova-te Sempre. Quando então Emmanuel nos diz: cada dia tem a sua lição e cada experiência tem o valor que lhe corresponde, porque cada problema em nossa vida obedece a determinado objetivo.
Existem criaturas nessa vida que estamos, que torturadas por medos, proclamam a inconformação à frente à enfermidade, à pobreza, à frente à desilusão e à velhice. Ou seja, são pessoas inconformadas que não aceitam a vida como se lhes apresenta. E não faltam também, na luta cotidiana, inúmeras pessoas que pensam que, fugindo dos deveres que lhe cabem, procurando a desistência do bom combate, muitas vezes no acordo gradual ou definitivo com a morte, acham uma paz, essa paz que jamais irão encontrar. Nós precisamos então lembrar, caros amigos, que entra dia, sai dia, passam anos e séculos e milênios, as civilizações são construídas, são destruídas, e nós encarnamos, reencarnamos, desencarnamos com o propósito de conseguirmos renovar, de conseguirmos evoluir para retirarmos de nós o mais perfeito suco, igual à videira da qual falamos. Então, ainda que a prova te pareça invencível, ainda que a dor esteja parecendo uma dor insuportável, não saia do bom combate. Siga adiante, acreditando que vale a pena lutar, que vale a pena sofrer, porque nós estamos aqui neste mundo para nos renovarmos espiritualmente. Muitas vezes, amanhã, a gente vai voltar ao campo de batalha, porque nós ainda reencarnaremos muitas vezes, ainda necessitamos aprender a ter a nossa renovação espiritual. Às vezes a doença é um maravilhoso instrumento para entendermos que quando chegarmos no plano espiritual, o que nos espera é de uma maravilhosa verdade, de uma indefectível sabedoria, de uma alegria que a gente nem consegue imaginar com esses nossos sentidos que temos hoje, aqui, nessa encarnação e nesse planeta. Nesse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, é um momento onde todos nós estamos sendo colocados à prova. Estamos sendo colocados com uma necessidade muito grande de entendermos a razão pela qual o mundo sofre, nós individualmente sofremos, quer seja na falta de recursos financeiros, quer seja na falta de saúde, quer seja na perda de entes queridos pela Covid ou não, quer seja na luta pelos trabalhos que tiveram que mudar o modelo, a forma, mas de tudo isso nós podemos também tirar uma lição, um aprendizado, onde a gente vai entender que nada acontece por acaso, que estamos vivendo sim um momento de transição, de modificação e, por que não dizer, de renovação. Renovação da vida, renovação dos valores, renovação do mundo e, principalmente, a nossa renovação íntima, a nossa renovação para apreendermos a verdadeira mensagem que o nosso Pai nos legou, a verdadeira mensagem que o nosso Cristo nos trouxe há 2021 anos atrás. Então, caros amigos, que o nosso desapontamento seja recebido com coragem, porque nós precisamos ter a certeza de que estamos no caminho do bem, na oportunidade de mostrar o trabalho ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, nós podemos ter velhice, nós podemos ter doença, qualquer coisa que chegue até nós, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir e capacidade em nossos corações para entender que tudo isso é trabalho na vinha do Senhor e que nós tenhamos o benefício da forma como a gente vai aceitar essa renovação.
Que nós possamos, então, sermos otimistas, alegres, felizes, que nós saibamos entender no fundo do nosso coração o que significa as bem-aventuranças que o nosso Mestre nos legou. Porque, enquanto, como diz Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, enquanto o nosso envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, envelhece, entra em decrepitude, a nossa alma, que é imortal, que é imperecível, ela se renova a cada dia, de momento a momento, para a vida imortal. E de uma vez para sempre, que fiquemos nesse momento de reflexão com a mensagem de que nós estamos aqui para renovarmos, porque somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena com uma vida que não é a verdadeira vida, numa pátria que nos é emprestada, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos conduza no caminho da força, da fé e da coragem para o entendimento da necessidade desta renovação. Vamos então, nesses instantes, trazer para o mais íntimo do nosso coração a certeza de que o nosso Criador nos acolhe, nos ampara, que Ele entende todas as nossas dificuldades, porque não somos perfeitos, estamos aqui caminhando nessa luta, todos juntos, para um momento onde poderemos chegar até Ele com as nossas mãos brilhando de luz, de alegria, na certeza de que cumprimos a nossa missão de renovação. Que o nosso planeta seja assistido, que todos os nossos irmãos que se encontram doentes, em seus leitos de luta, de dor, de sofrimento, sejam acolhidos, amparados e curados. Que a força, a fé, a coragem possam ser as nossas bandeiras para conseguirmos atravessar esses momentos de dificuldade e chegarmos até o planeta de regeneração, que é para onde a nossa terra se encaminha. Que todos os lares que nos ouvem nesta noite, que todos os lares desta terra, de todos os mundos e do universo, sejam abençoados e iluminados. E que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.